Senhor, meus irmãos, eu quero aqui estar trazendo uma breve palavra para a tua meditação. Amém? Que fica no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 1 ao 8, que diz assim, preste atenção. A partir do segundo versículo, diz assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem a Deus respeitava e também não temia homem algum. Aleluia, glória a Deus. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Aleluia. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia com esta viúva me molesta a de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. Aleluia, glória a Deus. Veja aqui, queridos irmãos, para você ver o quanto é importante a perseverança, a insistência, a persistência, a oração, sabe? Existem pessoas que tentam fazer algo, mas chega no meio do caminho e diz assim: eu já estou cansada de pedir, estou cansada de orar, eu estou cansada de me humilhar, eu vou parar. Ei, quanto mais você se humilha, mais poder do céu desce na tua vida. Aí veja, aquela mulher, aquela viúva, ela não tinha para quem pedir, a não ser para o juiz, porque só quem julga a causa é quem? Juiz. E ela queria que o juiz julgasse aquela causa contra o adversário dela. Eu não sei que situação que você está passando, que você está enfrentando neste momento, meu irmão. Eu não sei se você está passando por uma situação de calúnia, de levantes, mas eu quero te dizer que o juiz justo, aquele que mora lá no céu, ele vai fazer justiça, tu crê? Aí veja, aquele juiz estava lá no cantinho dele, né? Um homem que não temia Deus, não temia homem nenhum, um homem duro, quem sabe um homem amargo. Mas aquela viúva, ela precisava, era o único juiz que tinha naquela cidade. Então ela foi lá, ela foi pedir para ele julgar a causa e o juiz negou. Ela foi uma, duas, três, várias vezes. E o juiz certamente negou. Nós sabemos que juiz, em se tratando de uma autoridade grande. Aleluia. Mas existem autoridades aqui na terra que se acham, né? Que empina o nariz, se ensoberbece, se acha o melhor. Ei, eu quero dizer para você que o melhor é Jesus, viu? A estrela principal que brilha é Ele, é Deus, aleluia. Eu e você não somos nada aqui na terra sem que Ele, aleluia, faça algo. Sem que o Espírito Santo de Deus, Ele tome conta do nosso ser. Aí veja, aquele homem talvez na mente dele ele pensou: eu faço o que eu quiser, como eu quiser, do jeito que eu quero. Ei, mas quando Deus toca, você pode ser o mais forte do mundo, porque não existe o mais forte do mundo, é Deus. Que Deus quebranta. Deus, ele quebra coração de pedra. Você veja, ele amoleceu o coração de Faraó, para que Faraó concordasse que o povo de Israel saísse, deixasse de ser escravo dele para ir embora, junto com Moisés. Aleluia! Aí veja, aquele juiz já viu a persistência daquela viúva. Ela foi diversas vezes. Imagino ele dizendo para ela: viúva, pare de vir aqui, porque eu não vou julgar a sua causa. Quem sabe por quê? Será por quê que ele não queria julgar a causa dela? Será que é por conta da aparência? Daquele jeitinho humilde? Porque tem pessoas que se acham poderosas, se acham melhor do que os outros. Se chegar uma pessoa na igreja mal vestida, não dá atenção. Mas chegar alguém bem vestido, de terno, coloca no altar, mas não sabe o preço que vai pagar depois. Já vi isso várias vezes. Deus, ele não vê o homem, não vê eu e você como o homem vê, porque ele sonda o nosso coração. Deus, ele não olha para a carcaça, ele não olha para fora, não. Ele olha para dentro de nós, para ver o que somos capazes, o que pensamos,
de que forma nós olhamos para as coisas, de que forma nós interpretamos. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer tratar comigo e com você. Pessoas soberbas, é tempo de humilhar-se, é tempo de você desempinar esse nariz, porque você não é nada. Porque hoje você só é o que é porque Deus te levantou, Deus te escolheu. Mas Deus dá, mas Ele também tira, viu? Se você se ensoberbecer, o que Deus te entregou, Ele pode tirar e dar para o mais humilde, o humilde dos humildes. Porque Deus, Ele escolheu Davi para ser o rei de Israel. Porque Davi era humilde, era o menorzinho da casa, ninguém dava valor. Deus, Ele pega as coisas loucas para confundir as que se acham sábias. E ali Davi, ninguém dava nada por ele, nem o próprio pai. Mas o Senhor mostrou que Ele é Deus, Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer e como Ele quer. E no tempo dele, aleluia, é assim que Ele vai fazer na tua vida. No tempo dele, Ele fará, aleluia. Aguenta firme as humilhações, os levantes, tá? As pedradas, porque quando tudo isso amenizar, o Senhor vai te honrar aí neste lugar. O Senhor vai te honrar aí neste lugar de humilhação. Humilhai-vos perante o Senhor, que Ele te exalta, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente acha que é o homem que nos exalta, mas não, só quem nos exalta é Deus, com a sua infinita misericórdia. E veja que aquele juiz, ele só sabia dizer não para aquela mulher. Imagine se chegasse ali um homem bem vestido ou uma mulher, certamente ele iria julgar a causa. Mas porque aquela mulher era uma senhora humilde, uma mulher pobre, uma mulher meio pacata, né? Ele não quis atender. Ei, vigia, porque Deus não faz acepção de ninguém não, viu? Deus ama todos iguais, seja preto, branco, magro, gordo, seja como for, Deus ama todos por igual. Deus não ama um filho mais do que o outro. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus, Ele só prova quem Ele realmente ama. Ah, mas que já viu a gente amar e provar? Por quê? Qual é o pai que quer ver um filho se perder? Nenhum. Às vezes é necessário o pai tratar com dureza, que é para ver se o filho muda, para ver se aquele filho cresce, se ele toma um rumo na vida dele. E veja que a viúva, ela não se cansou, aquela viúva sempre ia lá procurar aquele juiz, levava ou não, voltava. Imagino eu aquela viúva de joelhos pedindo a Deus, Senhor, quebra o coração daquele juiz. Aquela mulher era uma mulher de fé, uma mulher de perseverança, uma mulher que não desistia fácil. Mas ela ia sempre no mesmo lugar, sempre ia lá enfrentar o juiz. Queridos, quando a gente persevera em oração, Deus acelera o processo. Talvez você esteja achando que o processo de Deus está demorado, mas não. Quem sabe Deus, Ele não quer mais um pouco de esforço de você. Né? Ele diz na Bíblia, esforça-te e tenha bom ânimo. Então, se você não se esforçar, Deus não vai agir. Deus não age na vida de preguiçosos, Deus não age na vida de pessoas acomodadas, que é daquelas que senta, cruza os braços e espera que a bênção caia do céu. Não é assim não, viu? Deus dá, mas Ele quer ver esforço. Um trabalhador, ele só recebe o seu salário se ele for trabalhar todos os dias certinho, né? Da mesma forma é com Deus não é diferente. E aquela mulher, mesmo diante daquele juiz, que ela achava que era um homem grande, era uma autoridade, mas ela não media esforço, ela ia lá, insistia mesmo. Eu te pergunto, e aí, você tem persistido no que você tem pedido a Deus? Ou você desistiu? Persista, insista, continue batendo nessa porta, porque uma hora a porta vai se abrir e a tua vitória vai chegar. E a Bíblia diz que aquela viúva, aleluia, ela venceu aquele juiz pelo cansaço. Então, vença pelo cansaço, que uma hora você alcança a sua vitória, tu crê? E aquela mulher, quando ela foi de novo, imagina o juiz, lá vem aquela senhora de novo. Ah, só tem um jeito agora para me livrar dessa mulher. Eu vou julgar logo a causa dela, porque só assim ela me deixa em paz. É desse jeito, queridos. Quanto mais você ora, as provas, elas aparecem. A tempestade, ela se levanta, o vento sopra.
Mas depois, quando tudo isso cessa, Deus dá vitória. Então o Senhor diz, persevere mais, ore mais, se humilhe mais. Seja humilde como aquela mulher. Porque aquela mulher, ela poderia ser ignorante, ela podia ter xingado o juiz. Mas ela não fez isso porque ela tinha sabedoria de Deus. E assim ela não queria perder a razão dela. Então você retrucar, responder, bater de frente, você só perde a sua razão. E perde a oportunidade de alcançar o seu grande objetivo. Então o objetivo daquela mulher, ele foi alcançado. Por quê? Porque ela venceu o obstáculo dela na perseverança, na persistência, na oração. Então, se você já bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, continue batendo. E bata mais forte. Aumenta a sua oração mais ainda. Muda a sua oração. A Bíblia diz que Ana orava sempre pedindo a Deus um filho. Mas ela viu, imaginou, quem sabe Deus não me ouviu. Mas ela perseverou na oração. Ana não tinha mais palavras. E ali Ana falava apenas com pensamento e com lágrimas derramado do seu rosto. Mas o Senhor ouviu o pedido dela no coração. Ana foi até julgada, mas ela não olhou para o jugo. Ela tratou com humildade. E aquele profeta falou, vai, que o Senhor conceda a tua petição. Ei, o Senhor nesta noite diz, persevere mais, filha, que eu já concedi a tua petição. E aguarda, porque nos próximos dias, o Senhor vai te surpreender. A tua oração não foi em vão. Aquele teu choro, ele subiu até o coração de Deus. Saiba que o teu choro durou a noite toda, mas a tua alegria ela virá no dia seguinte, tu crê? Então persevere. Não desista fácil, porque quem desiste fácil é covarde e medroso, e você não é. Como o Senhor disse a Gideão, que os covardes e medrosos, voltem. Então eu digo para você, persista um pouco mais. Compartilhe esse vídeo para mais alguém que está pensando em desistir antes do fim. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e deixe o seu joinha aí, tá? Para nos ajudar. E que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente. E aguarde, porque tem vitória chegando. O teu culto em ação de graça está mais perto do que tu imagina. E persevere mais. Obedeça ao Senhor. Faça somente a vontade e o querer dele. Porque aí ele vai te surpreender grandemente. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Mais e mais. Amém?